Obrigado. Por favor, você que trouxe a Bíblia, quero compartilhar uma palavra do Senhor que está no livro 1 Reis 19, a partir do versículo 8. Amém? Vou repetir, a minha versão é um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu. Agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu, prostrou-se à entrada da caverna e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Somente até aqui. Podeis assentar. Irmãos, nós passamos um período em que nós estamos num agito só. É correria constante. Nós não estamos parando, nós estamos em todo o tempo se movendo. E as coisas estão acontecendo. Aqui nós fizemos um clamor pela essa situação que nós estamos vivenciando já tem mais de um ano dessa pandemia. A igreja clama, a igreja grita, a igreja ora. Temos pessoas que estão internadas, outras pelo Covid, outras não, por outros tipos de doença. Porque não só de Covid estão morrendo as pessoas, mas de outras situações também, de outras doenças. O homem acostumado à intimidade com Deus. Só que com ele, a intimidade com Deus era através do mover, era através do som, era através do barulho, era através do fogo. E o que antecede essas escrituras diz que ele ali tinha acabado de vencer e matar 850 profetas de Baal e de Jezabel. E de repente, ele é prometido de morte, é confiado. Jezabel fala que ele vai morrer, que no dia seguinte ele estaria da mesma forma que os outros. E ele sai. E ele se coloca em um lugar, debaixo de um arbusto, e ali ele ora a Deus e pede a sua morte. Aparece um anjo, o alimenta, e com aquele alimento ele anda 40 dias e 40 noites, até entrar nesta caverna. E quando ele entra nessa caverna, ali ele fica e passa a noite ali. E ele ouve uma voz dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias conta o que aconteceu, e o Senhor pede para que ele vá para fora, que se apresente para ele.
E a gente leu aqui tudo que ocorreu. Veio o vento impetuoso, veio o terremoto, veio o fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. Mas quando veio uma brisa e um murmúrio do Senhor, ele se tampa, ele se esconde, e o Senhor pergunta para ele de novo: o que está fazendo aqui, Elias? Veja, irmãos, Deus está perguntando o que ele estava fazendo aqui. Então, quando é aqui, é que Deus também estava lá. Deus não disse para ele o que está fazendo aí. O aqui era a presença de Deus ali junto com ele. A preocupação de Deus para com ele. E eu quero trazer para a gente esse entendimento que eu tive aqui e compartilhar com vocês. Que às vezes nós clamamos a Deus e esperamos aquele Deus que faz o barulho, aquele Deus que faz um mover para que todos ouçam e vejam. Mas só Deus sabe a melhor forma de se apresentar para nós. E naquele momento para Elias, Deus precisava se apresentar apenas com um sussurro, como uma calmaria, como aquele que traria a paz, a tranquilidade e a quietude. Deus também está no sussurro, não apenas no barulho, no grito ou no agito. Não tenho nada contra, e não estou falando contra isso não, gente. Eu estou falando que às vezes a gente qualifica Deus pelo agir e pelo mover. Mas Deus sabe a forma que Ele precisa se apresentar para nós, porque Ele nos conhece. E Ele, por várias vezes, tenta aquietar o nosso coração, nos frear um pouco, para que a gente não tome atitudes precipitadas e a gente não venha a errar. Que a gente comece a prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Que por mais que lá fora esteja ventando ou sendo tudo destruído, existe um Deus que pode trazer paz e calmaria para todos nós. Existe um Deus que pode trazer tranquilidade. Existe um Deus que pode trazer a quietude, mesmo em momentos turbulentos. Mesmo ao agito, mesmo ao desespero, mesmo à correria, nós temos um Deus que pode trazer a quietude para que a gente não venha cometer erros. Que a gente não venha a nos precipitarmos ou passarmos do limite. O desespero de Elias era tão grande que ele orou pela morte dele. A condição dele já estava a um nível mais alto. E Deus queria trazer paz para ele. Então há momentos em nossas vidas que nós estamos tão agitados, tão na correria, tão no desespero, que quando nós clamamos a Deus, nós queremos que Deus se apresente daquele jeito, e Deus está assim, ó, calma, eu estou aqui. E a gente começa a agitar e gritar e esbravejar, e o Senhor, calma, eu estou te ouvindo, eu estou aqui. E a gente não respira, a gente não deixa o cérebro oxigenar, para que a gente possa ter paz, ter tranquilidade para tomar decisões e atitudes. Nós nos precipitamos, queremos agir no impulso. Elias, ele põe tudo para fora ali para o Senhor. Ao Senhor dá para ele, na continuidade dessa passagem, dá para ele algo a fazer. Manda ungir 2 reis e depois levantar um sucessor para ele, uma pessoa que pudesse ficar no lugar dele.
O desespero de Elias estava tão grande que ele pulou a etapa. Ele não foi levantar reis, ele não foi ungir reis, ele foi atrás do profeta, ele foi atrás do sucessor. Ele antecipou tudo na vida dele, por causa da correria e do agito. Ele antecipou praticamente ali a morte dele. Porque primeiro Deus falou: levanta 2 reis, unge 2 reis. Depois você vai atrás de Eliseu e ali o ungirá como seu sucessor. Não, ele não foi atrás dos reis, ele foi atrás de Eliseu. Passando por Eliseu, ele joga a capa e Eliseu fala: deixa eu ali pelo menos me despedir dos meus pais. Ele falou assim: vai fazer o que você tem que fazer, mas lembra o que eu fiz com você. Eu te chamei. Gente, olha o que está acontecendo conosco. Nós estamos tão acelerados que nós estamos pulando etapas. Nós estamos passando do limite, fazendo coisas que não são no momento para ser feito. E depois, para desfazer, fica complicado, praticamente impossível. Há situações em que nós temos que pararmos para pensar, analisar, refletir. E a gente não está fazendo isso. Como diz, as pessoas estão trocando os pés pelas mãos e correndo praticamente atrás do vento, ao momento em que nós temos que pararmos para apenas escutar um sussurro. E para a gente escutar um sussurro, como é que a gente tem que estar? Tem que estar quieto, não? Tem que estar bem concentrado. Tem que estar em paz. Para se ouvir um sussurro, os afazeres têm que estar brando. O Senhor se apresenta para Elias. Não abandonou, não rejeitou, não negou, não. Mas ele queria trazer para Elias apenas tranquilidade e paz. Era aquilo que ele precisava naquele momento. Qual é o Deus que a gente está sempre buscando? É o que faz sempre o barulho, e se ele não fizer o barulho, não é Deus? É aquele que tem que fazer o mover acontecer para realmente mostrar que ele é Deus, porque se não for assim, não é Deus? Qual é o Deus que a gente está procurando? Qual é o Deus que a gente quer que manifeste? Aquele que é o do nosso desejo? Ou é o Deus que entende quem tem que se apresentar para nós da forma que Ele entende se apresentar? É aquele que precisamos realmente. Eu sempre falei aqui que eu sempre vim de um segmento pentecostal, sempre gostei do agito. Mas há momentos em que o Senhor Ele quer falar em particular, calmamente, sem gritar, sem barulho alto, mas como confidente, íntimo, tranquilo, em paz. E a gente está tão habituado à correria que a gente não está mais ouvindo sussurros. A gente está tão agitado, tão desesperado com o tempo, que a gente não está mais sentindo uma brisa. A gente só consegue entender o vento forte. A gente só consegue entender o terremoto. A gente só consegue entender o fogo.
mas a gente não está compreendendo e nem sentindo a brisa, o murmúrio, o sussurro, porque nós não estamos mais parando para poder ouvir realmente o que o Senhor tem para falar, aquilo realmente que o Senhor tem para direcionar, e prestarmos atenção naquilo que Ele está dizendo. Porque às vezes o Senhor está falando e a gente está distraído, desfocado, não escutou uma parte do que Ele disse, só aquela realmente que me interessa, me importa. Mas o que Ele disse no começo, talvez eu não esteja prestando atenção, eu esteja tão distraído, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando algo acontecer, que eu não estou escutando mais a voz dele, não estou mais ouvindo. Elias não era qualquer um, ele era íntimo de Deus, mas mesmo assim ele, pela correria, pelo agito e pelo desespero dele, ele pulou etapas, ele abreviou situações para ele. Se a gente fosse dar continuidade às escrituras aqui, a gente ia ver que lá no 2 Reis, que Eliseu unge os reis, lá no capítulo 5, 6, bem mais para frente, coube a Eliseu fazer. E o que está acontecendo? Será que nós estamos delegando aquilo que é nosso, nós estamos delegando para outros porque nós não conseguimos mais fazer por causa de tarefas que não eram nossas? Pela correria, pelo desespero, pela pressa, a gente está deixando de fazer aquilo que nos foi dado na mão para fazer, e nós estamos deixando passar para que outro assuma e faça aquilo que foi direcionado para você e foi direcionado para mim. Por que nós não estamos conseguindo administrar o tempo? Por que o tempo hoje, 24 horas, parece não ser 24 horas? Parece ser 10, 15. Mas parece não ser mais 24 horas, ainda mais esse período agora que está anoitecendo tão rápido, que a gente percebe, já apagou tudo, já está tudo, as luzes já estão acesas, a gente fala que hora é, já passou do horário. E a gente se assusta. O tempo está difícil de administrar. Micro-ondas está demorando muito para aquecer a comida até. Ou qualquer coisa que esteja lá. Aquilo que era 30 segundos, para a gente é um desespero, é um martírio, parece uma hora. Estamos quase abrindo a porta já antes de terminar o tempo. Estava colocando ali a contagem regressiva para iniciar o culto, quando botou 5 minutos, quando eu vi já estava faltando 1. Tempo é o tempo, e como se administra o tempo, como se prepara ele. Elias, ele se perdeu no próprio desespero. Ele entendia que só ele restou. Ele entendia que só ele ficou. E a palavra diz que não foi só ele. O Senhor tinha separado já uma quantidade que não tinha se dobrado a Baal. Então o que está nos afligindo? O que está deixando a gente tão desesperado? Tem a pandemia, sim, existe ela.
Ela existe. E nós temos que nos prevenir da melhor forma possível e da maior forma possível. Não podemos nos relaxar. Temos que termos todo o procedimento, fazermos tudo o que temos que fazer. Mas também nós temos que confiar no Deus que nós servimos. E nós temos que acreditar nele. Temos que servi-lo, prestar culto, adorá-lo. Nós dependemos e precisamos de Deus. Nós queremos que o Senhor nos livre, mas não queremos adorá-lo pelo livramento. Nos preocupamos com isso. Não queremos buscar a face dele para agradecer mais um dia que ele nos concedeu. Não queremos separar o tempo para ele, para nos prostrarmos e adorá-lo por aquilo que ele está fazendo para cada um de nós. Às vezes nós tememos de uma maneira tão grande que nós nos tornamos escravos do medo. Como Elias também ficou escravo do medo. E até onde nós vamos com medo? Até onde podemos alcançar se tivermos tanto medo? O medo ele é bom como pelo menos mecanismo de segurança, de defesa. Mas quando passa disso, que nos prende, nos acorrenta, já fica complicado. Já começamos a perder o direcionamento. Nós servimos um Deus que Ele é fiel e é justo. Nós servimos um Deus que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós servimos um Deus que chama você pelo nome, me chama pelo nome, conhece a cada um de nós e a cada necessidade que nós temos. Ele é íntimo de nós, mas há momentos que nós não somos íntimos dele. Não temos intimidade com ele. No momento em que ele clama, ele pede por intimidade, nós não oferecemos essa intimidade. Não nos rendemos, porque o tempo está corrido, porque tudo está agitado, e quando eu vou ver, a hora já passou. Mas tenta imaginar se fosse ao contrário. Se Deus não tivesse tempo para nós, como nós estaríamos? Elias, mesmo da forma que ele estava, debilitado, pediu a morte em oração. O Senhor ainda o alimentou para que ele caminhasse 40 dias. Eu não sei o que ele comeu e nem bebeu, pastor, mas aquilo ali sustentou ele para ir e para voltar. Então o Senhor, Ele nos dá o sustento quando nós precisamos. Ele se apresenta quando nós estamos frágeis. Ele se apresenta. Mas a correria é tão grande que a gente não presta atenção no sussurro dele, na brisa, no momento de calmaria que ele tenta apresentar para nos frear, para que a gente não erre e nem pule etapas como Elias fez. Até quando nós vamos viver esse agito sem ouvir Deus sussurrar? Será que realmente Deus vai ter que se apresentar para nós num estrondo e num barulho para nos fazer frear? Para nos fazer
mudar de direção, fazemos mudar de direção, de intuito, de pensamento. O Deus do sussurro, Ele também é Deus e também age poderosamente. Ele não mudou, mas Ele sabe a forma que Ele se apresenta para nós. Ele sabe como se apresentar. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe do que a gente precisa. Mas às vezes a gente só quer entender que seja Deus através do barulho, do terremoto, do fogo, do vento forte. E o Senhor Jesus nos disse isso, que para que a gente pudesse ter intimidade realmente com Deus, que a gente entrasse no nosso quarto, fechasse a porta e falasse com Ele que está em secreto. Sussurro, intimidade, muda muita coisa em nossas vidas. Nós deixamos de fazer coisas que não eram para fazer, por causa do agito e da correria. Principalmente pessoas que têm aquela vida que tem que ser correndo para todo momento. Pare um pouco, reflita, pense. Deus está sussurrando no nosso ouvido. E nós precisamos realmente ouvir o sussurro que Ele tem para nos dizer. Que o Senhor, Ele fale melhor ao teu coração. Que o Espírito que é santo fale com você no seu interior, no seu íntimo. Porque há momentos em que a gente tem realmente que parar um pouco e esperar o sussurro do Senhor.